Olá, prezados amigos e leitores que acompanham por diversas vezes leitura da Escritura Sagrada que muitos preletores estão enviando através da rede social. Nesta oportunidade, nessa tarde de sábado maravilhosa, eu estou aqui com uma palavra divinamente inspirada para compartilhar entre nós, para que possamos entender melhor o que se passa no meio da humanidade. Muitas vezes, acontecimentos trágicos, bárbaros, por falta de prudência dos homens, de conhecimento, de entendimento, como se deve viver uma vida em harmonia, entendimento e sabedoria para evitar certos tipos de situações desagradáveis, desajustadas e desastrosas que vivem acontecendo no meio da humanidade. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que têm dado lugar na sua mente, no seu coração, para entender o que é sabedoria para viver e conviver. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 16, uma leitura muito sábia que o Espírito Santo inspirou ao rei Salomão naqueles dias para poder ensinar o povo da sua época, assim como também para todas as épocas futuras a partir dele, chegando até os nossos dias de hoje, assim como também será nos dias em que tiver dois seres humanos vivendo na terra, essa palavra está sobre eles. Nunca vai ser diferente para ninguém. O que depende de tudo isso é somente entender, praticar para viver em paz, com menos problema, com mais harmonia, com mais reconhecimento de uma vida pautada a ter convívio como ser humano. Então aqui nós encontramos essa palavra no versículo 16, diz o seguinte, versículo 16, nos diz o seguinte: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Veja bem, é muito interessante esse primeiro versículo aí. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de tempo. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes, companheiros, leitores da Bíblia, vamos meditar aqui, vamos conversar, compartilhar pensamentos. Veja bem que a maneira de muitas pessoas viver honestamente é coisa que agrada muito a Deus, o homem e a mulher, uma vida que deseja viver justo, muito justo. E nesse mesmo sentido aqui, de ser muito justo, em meio a tanta maldade e tanta forma de o ser humano ser vingativo um contra o outro, as maneiras de ser justo demasiadamente levou a muitos a ser mortos gratuitamente
porque foram justos demais. Deus ama que o homem, os seres humanos, sejam justos em seus negócios, justo no falar, porém falar com medidas, com cuidado, com prudência, para não falar demais e nem de menos, mas sim baseado naquilo que é para sua defesa, naquilo que é para deixar um assunto esclarecido, mas tem muitas coisas embasado nisso, que aqui nós encontramos pontos fundamentais onde a palavra inspirada nos diz que não devemos ser demasiadamente justos. Isso envolve, meus amados, não é questão de negócios, comprar, vender, trabalhar, não é nada disso. Aqui, o demasiadamente justo é quando se trata de alguns assuntos particulares entre as pessoas, há pessoas que têm o hábito de falar demais. Acha que falar demais, ele está sendo justo em falar tudo que viu, tudo que sabe e apontar para quem ele está falando. Isso é querer ser justo demais. Tem assuntos nesse sentido que, para não ser demasiadamente justo, cale-se. Principalmente quando o assunto se trata de temas que vai causar agravos na vida de outras pessoas pelo seu falar. Então você acha que vai estar sendo justo com Deus e com a justiça dos homens. Porém, você está sendo uma pessoa que está dentro de um padrão de justiça, ao seu ponto de vista, sem entender que em alguns pontos desse também pode lhe correr certos riscos no amanhã, por você ter sido demasiadamente justo. Isso você, porventura, pode ter participado ou alguém da sua família já participou de determinadas causas que falou além do que era necessário falar e acabou tendo problemas difíceis para resolver. Outros até perdeu a vida, porque ficou marcado por alguém que sentiu desejo de vingança porque alguém falou demais. E alguém falou demais para querer demonstrar que sabia e a justiça ia agir em cima do que ele sabia, do que ele disse. Só que lá na frente gerou mal intenção de um vingador, porque você levou um fato a justificativa demais, alguém foi preso e talvez até alguém foi morto por outro vingador, porque soube aquele assunto na íntegra que alguém, por querer ser justo, falou demais. Então, o que acontece? A palavra inspirada ao rei Salomão foi justamente para ensinar o povo naquele tempo a falar somente o que é necessário com cuidados. O que é necessário com cuidados. Tem coisas que é desnecessário falar porque pode gerar interpretações perigosíssimas e vir a inspirar um vingador a se vingar de fatos que aconteceu por sua justificativa demais. Então, essa palavra, ela fica muito bem clara, que há coisas que nós devemos ter muito cuidado no falar, porque são muitos muitos estão até cumprindo prisão, porque falou demais e se condenou. Outros estão mortos porque falou demais, foi vingado por alguém.
Por outro lado, ele ainda nos adverte que muitos acham que ser justo demais é ser sábio. Então, isso não é sabedoria. Ele nos orienta nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então, aqui é um outro ponto que nós entramos para o lado da sabedoria, que o ser humano se julga. Tem muitos que estudam para ser bem informado, para ter uma excelente cultura, mas ele chega a um ponto de graduação que ele se acha demasiadamente sábio. E essa sabedoria dele o leva não para a honestidade, mas sim para ser desonesto porque é sábio. E você e eu, nós estamos vendo aí, todos os dias no noticiário, aqui em nosso país, quanta gente envolvido com falcatruas, sendo presos, sendo até mortos, sendo encarcerado aí de qualquer natureza, porque se julgou sábio demais e só cometeu barbaridade contra si mesmo. Vive cometendo barbaridade contra a um setor que ele tinha como responsabilidade, talvez uma empresa, um grande negócio, e vem caindo de morro abaixo, se destruindo, baseado na alta confiança porque era sábio. Alguns advogados, alguns representantes da lei, juiz, promotor e tantos outros que já cometeram barbaridade, alguns perderam cargo, alguns tiveram confiscos de altos valores, adquirido com a sua sabedoria mal interpretada, que era para ser na honestidade, foi para a desonestidade e hoje estão pagando penas duras porque se achou demais, destruindo a si mesmo, destruindo até capital que ele tinha adquirido antes de adquirir um montante maior com falcatruas, foi confiscado pelas autoridades, justo o dele, que era limpo, ficou preso também junto com quem ele adquiriu, se tornou sujo, por querer se achar sábio demais, destruiu a si mesmo. Ao terceiro ponto aqui, nós encontramos no versículo 17, não sejas demasiadamente ímpio e nem sejas louco, porque morrerias fora de tempo. Olha só aqui que ponto crucial nós encontramos. Não seja demasiadamente ímpio. Quem são os ímpios? Vocês sabem quem são os ímpios? Será você também, neste momento que está me ouvindo aí, também não esteja contado no meio dos ímpios? Os ímpios são aqueles homens impetuosos, arrogante, prepotente, que se julga ser mais bravo do que todo mundo, mais homem do que os outros, mais potente em encarar qualquer situação sem temer a ninguém, se achando melhor do que todo mundo. A impiedade, ela tem um leque muito grande, é perverso, é maldoso, cheio de falcatruas, cheio de coisas absurdas, com o sentimento todo voltado para a maldade e o crime. Esses são homens e mulheres ímpios. Todos que vivem nesta condição são gente ímpia. E todos que são ímpios
não tenha dúvida alguma, porque não vai muito tempo, eles caem na malha fina e vão pagar caríssimo por suas perversidades e por toda a maldade que tem espalhado em meio aos seus semelhantes. Isso a começar da sua própria família. Vizinhos da direita, da esquerda, da frente, por trás de si, aonde quer que vai, ele causa um problema a desagradar o seu semelhante, a prejudicar, humilhar e fazer barbaridades para ferir o sentimento das outras pessoas. Isso chama-se ímpio. Então, os ímpios acabam sendo incluídos no meio dos loucos. Isso é loucura, a impiedade é loucura. A loucura em excesso leva aos acontecimentos de impiedade. Não tem o mínimo sentimento pela dor alheia e nem por prejuízos algum que possa causar a alguém. E esses loucos vivem fazendo barbaridade. Esses loucos vivem por aí matando pessoas, vivem humilhando pessoas, vivem achando que as outras pessoas não têm o mesmo direito que ele tem. O direito que ele tem, ninguém pode ultrapassar 1 milímetro na frente dele, ou que ele já tem tendência de prejudicar a pessoa, talvez de matar, de humilhar, de fazer qualquer coisa que venha a prejudicar o seu semelhante. Então, isso tudo é derivado de loucura. E o que acontece com essas pessoas na maioria das vezes? Essas pessoas não vão muito longe, meus amados. Essas pessoas têm dias contados. Não é porque eu quero, não é porque você quer, nem porque ninguém quer. É justamente uma visão divina, porque essas pessoas provocam a ser marcados. Eles são marcados para a morte. E os vingadores estão aí. Onde quer que você pisar nessa terra, nesse país ou fora dele, existe alguém com instinto de vingança. Porque alguém causou um dano na vida dele ou de parente dele, seja lá de quem for, por excesso de loucura. Então, os loucos morrerão fora de tempo. Ele morre fora de tempo no trânsito, porque se acha o melhor a ganhar espaço de tempo, querer atravessar preferencial, fazer ultrapassagens indevidas na sua loucura. Enfim, ele causa certo tipo de situação que não tenha quem não veja um fato desse que não considera um envolvimento com uma pessoa que tem excesso de loucura. Então aqui a palavra nos diz: não seja demasiadamente ímpio e nem seja louco, porque morrerias fora de tempo. Aí você vê vários acontecimentos sendo no dia a dia aí demasiadamente ocorrendo no meio da humanidade. E alguém fala: Deus quis assim, que assim seja. Negativo. Deus nunca quis esses desastres, essas destruições na vida das pessoas, não. É as pessoas que realmente provocam o seu fim, provocam os danos, provocam tudo para que venha acontecer alguma coisa de natureza referente às loucuras que vive os seres humanos. Eu espero que nessa tarde essas palavras sejam condizentes a algumas coisas que eu e você podemos nos policiar, podemos nos fiscalizar, examinar, para ver aonde nós estamos contidos em meio a esses 2 versículos aqui lido e discernido, para que possamos entender o significado das palavras prudente e cuidadosa que o Espírito Santo deu ao rei Salomão
para nos ensinar a viver bem e viver em paz, na presença de Deus e na presença dos nossos semelhantes.